Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É com muita satisfação que eu estou aqui novamente com vocês para conversar mais um pouquinho sobre direito civil. Afinal de contas, não custa relembrar, meu nome é Paulo Antônio Grau Monteiro de Castro, eu sou professor de direito civil, sou procurador do município de Belo Horizonte também. E como aí vocês já sabem, a minha incumbência agora é continuar no assunto referente à prescrição e à decadência. Já tivemos aqui um primeiro vídeo em que eu fiz ali aquela abordagem introdutória, falei dos dois institutos, falei ali mais um pouquinho ainda, especificamente no que diz respeito à prescrição, não é mesmo? Agora está na hora de a gente continuar. Nós vamos, repito, falar mais um pouquinho sobre prescrição e sobre decadência no contexto do direito civil. O último encontro se encerrou no momento em que eu falava do artigo 189 do Código Civil, que trata exatamente do assunto referente à prescrição. O que diz aí, afinal de contas, o artigo 189 do nosso Código Civil? Ele fala com todas as letras o seguinte: violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Bom, pessoal, em que ponto que nós paramos a explicação desse artigo? Vamos lá. Eu já disse no nosso último encontro, eu estou inclusive aproveitando aqui para fazer o resumo dele, né? Eu tenho por hábito fazer dessa maneira, mas no último encontro, então, eu estava justamente explicando que prescrição é um instituto de direito material, assim como também o é a decadência. Eu aproveitei para dizer isso no momento anterior. Mas eu também disse, gente, que por uma questão lógica, nós haveremos de concordar também que o instituto da pretensão, cuja compreensão, aliás, é muito importante para que vocês também compreendam o que é prescrição, o Instituto da Pretensão aqui também é um instituto de direito material. Paulo, mas pretensão aqui não é de direito processual, não? Não tem a ver com direito de ação? Não, pessoal, já vou deixando claro para vocês que, de acordo com a perspectiva mais moderna, de acordo com a perspectiva que hoje é aceita pela ampla maioria dos doutrinadores, quando nós falamos em pretensão, nós estamos falando em um instituto de direito material. Ô Paulo, mas afinal de contas, o que é essa tal de pretensão? Eu explico para vocês, gente. Quando nós falamos em pretensão, nós estamos falando exatamente no poder de se exigir de outrem uma ação ou uma omissão. Repito, quando nós falamos aqui em pretensão, nós estamos falando em verdade no poder de se exigir de outrem, né, de uma outra pessoa, uma ação ou uma omissão. Notem, se eu sou um credor e se aqui a dívida de que nós estamos tratando não está prescrita, nós haveremos de concluir que ainda se faz presente aqui a pretensão, que ainda se faz presente a possibilidade de se exigir de outrem aquela ação ou aquela omissão. Vamos lá, pessoal. Eu sei aqui que talvez nem todos tenham estudado ainda o direito das obrigações, mas mesmo sem vocês terem estudado detalhes sobre esse assunto tão relevante também do direito civil, eu já posso dizer o seguinte: pensem aqui na estrutura genérica de uma relação jurídica, tá? Uma relação jurídica, ela se desenvolve evidentemente entre pessoas. Logo, a gente percebe ali que a relação jurídica ela vai ter sujeitos e ela vai ter objeto, tudo bem? Então vejam, suponhamos que eu seja credor do Zezé da importância de 10 milhões de reais, tá? Eu tenho então do direito de cobrar do Zezé 10 milhões de reais, beleza? Tranquilo? Se eu não tiver o meu crédito ainda atingido pela prescrição, significará que eu ainda terei o quê? Que eu ainda terei pretensão para cobrar essa dívida do Zezé. Significa que eu posso exigir do Zezé que o quê? Que ele pague essa dívida para mim. Claro que quando eu falo em exigir, eu estou falando de exigir dentro dos mecanismos jurídicos, né? Evidentemente que eu não vou poder chegar lá, encostar a arma na cabeça do Zezé e falar assim: Zezé, se você não me pagar, eu te mato.
Se eu fizer isso, eu estarei ali praticando, inclusive, uma conduta absolutamente viciada. Eu estarei praticando um ato ilícito, né? Até essa conduta pode ser, inclusive, enquadrada do ponto de vista criminal também, né? Um exercício arbitrário das próprias razões, no mínimo dos mínimos, tá? Então, notem, eu poderei cobrar aí essa dívida dessa pessoa dentro dos mecanismos que o direito me confere. Exemplo, movendo uma ação contra essa pessoa, seja de conhecimento, caso ainda não haja título executivo, seja diretamente uma ação de execução, caso eu já tenha título executivo. Para quem ainda não sabe o que é título executivo, isso não faz tanta diferença agora. Em breve você saberá quando estiver estudando aí com mais detalhes o processo civil. Mas vamos lá, pessoal. O que eu estou dizendo então para vocês? Eu estou dizendo que enquanto não houver prescrição numa situação como essa que eu listei, eu terei ainda a pretensão, eu terei ainda o quê? O poder de se exigir de outrem, que outrem? Nesse meu exemplo do Zezé, o que, pessoal? Aquela ação ou aquela omissão. No caso aqui, uma ação de o quê? De pagar aquilo que me é devido. Perfeito? Ah, Paulo, mas e se você, na qualidade de credor, se mantiver inerte? E se você, Paulo, não cobrar essa dívida dentro do prazo que a lei assinala para que haja essa cobrança? É aí que está uma das questões que é mais relevante de ser compreendida aqui e agora. Quem não compreender isso, que eu vou deixar claro a partir deste momento, vai ter seríssimas dificuldades para entender os próximos pontos sobre prescrição e, via de consequência, vários outros pontos dentro do direito, sobretudo quando você aí estiver estudando direito obrigacional. Atenção, pessoal, o que eu quero que você perceba desde já, e aliás, o que é importantíssimo que você perceba desde já é o seguinte: se eventualmente acontecer prescrição, não haverá a perda do direito em si. Não. Se houver prescrição, não haverá a perda do direito. Paulo, como assim? Eu explico. Quando ocorre a prescrição, nós temos, em verdade, conforme a dicção legal, conforme o que diz a lei, a perda de uma pretensão. Perde-se, como eu já disse para vocês, o poder de se exigir de outrem uma ação ou uma omissão. Não se perde o direito propriamente dito. Então percebam aqui dentro do exemplo que eu trouxe. Se eventualmente nós tivermos prescrição nessa situação do meu exemplo, em que eu tenho ali o quê? O direito de cobrar aqueles 10 milhões do Zezé, o que vai acontecer? O que acontece é que eu continuo tendo o direito de receber os 10 milhões do Zezé, mas o que acontece de outro lado é que eu não vou mais poder exigir que o Zezé me pague os 10 milhões. Paulo, mas se você não pode exigir, você perdeu o direito. Não, não. São coisas diferentes. Uma coisa é o meu direito de receber. Outra coisa é eu poder exigir ali aquela ação ou aquela omissão. Inclusive, eu deixo claro para os senhores e para as senhoras o seguinte: vejam, se o Zezé espontaneamente quiser me pagar, mesmo que a dívida esteja prescrita, ele vai poder me pagar e eu vou poder receber. Viram? Viram? O direito está lá, eu tenho o direito de receber. Eu tenho o direito de receber. O que eu não posso fazer é o quê? É exigir que o Zezé me pague, tá? Beleza? Ô Paulo, mas você falou que pretensão não tinha nada a ver com ação judicial. Você falou que não tinha nada a ver com ação judicial. Quer dizer, então, que você pode mover uma ação judicial mesmo que tenha havido prescrição nesse caso concreto? Ô, gente, a ação judicial eu posso mover a ação que eu quiser. Agora, se eu eventualmente mover a ação sem poder exigir da pessoa que ela cumpra aquilo que eu pedir, eu vou ser sucumbente. Eu vou perder e eu vou ter que arcar com os custos dessa sucumbência, tá? Custos aqui eu estou dizendo genericamente. Por quê? Porque, na verdade, quando uma pessoa é sucumbente num processo, salvo nas hipóteses em que ela é beneficiária da justiça gratuita, ela tem que arcar com as custas processuais, né, que são aqui tributos devidos ao Estado, não é isso?
e com os honorários de sucumbência, que são os honorários de advogado pagos ao advogado da parte contrária que restou vitoriosa. Então, vejam, mover a ação eu posso. Agora, num caso como esse, se a outra pessoa não aceitar pagar espontaneamente para mim, é claro que eu vou ter que arcar com o quê, gente? Com os ônus sucumbenciais, com os ônus da minha derrota naquele processo. Então, notem, eu não perco o direito de ação. Ter pretensão ou não ter pretensão não tem nada a ver com o meu direito de ação. O direito de ação eu exerço na hora em que eu quiser. Não é a própria Constituição que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito? Pois é, a lei não pode excluir. Agora, se eu movo uma ação judicial e não tenho ali condição de exigir aquilo, muito provavelmente eu vou estar sucumbente, vocês concordam comigo? Beleza? Então, vejam, se eu ajuizo uma ação cobrando ali uma dívida que já teve a sua pretensão atingida pela prescrição, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu não poderia exigir daquela pessoa o pagamento daquela dívida, certo? Certo. Logo, se ela eventualmente não aceitar pagar de forma espontânea, eu vou ter que sofrer as consequências de ter movido essa ação altamente temerária. Beleza pura, gente? Ah, Paulo, mas e se a pessoa te pagar? Gente, se a pessoa me pagar, ela está renunciando à prescrição na forma do artigo 191 do Código Civil, cuja explicação será feita em breve, ainda não está na hora de explicar. Mas, de novo, o que eu quero que vocês percebam desde já? O que eu quero que vocês percebam desde já é que, em havendo prescrição, eu não perco o direito. O que eu não vou mais ter é condição de exigir aquela ação ou aquela omissão que diz respeito àquele direito. Notaram? Bom demais? Um pequeno adendo aqui. Quando vocês eventualmente estejam estudando aqui o direito das obrigações, ou se vocês estudaram, vocês já tiveram contato com isso, mas lá nas obrigações existe uma teoria que hoje é a mais aceita, que é a chamada teoria dualista da obrigação. Tá? O que é a teoria dualista da obrigação? É aquela que divide a obrigação entre aquilo que os alemães chamariam de um lado de Schuld e o que eles chamariam de outro lado de Haftung. O que seria esse Schuld? Esse Schuld seria o débito, tá? E o que seria o Haftung? O Haftung seria a responsabilidade. Vamos mostrar isso aqui no quadro de comunicações, hein, gente? Pessoal, eu gosto aqui de usar muitas vezes o tal do quadro de comunicações. Vamos lá? Estou só aqui limpando a tela para já aparecer a projeção bonitinha para vocês. Então, vamos iniciar aqui essa projeção agora. Gente, estou aqui com o quadro de comunicações aberto e o que eu quero deixar, então, claro para os senhores e para as senhoras é o seguinte: os alemães, eles enxergam de maneira muito clara que a obrigação, ela é dividida entre aquilo que a gente vai chamar de um lado de Schuld e de outro lado de Haftung. Tá bom, gente? O Schuld, como eu já disse para vocês, é o débito. Já o Haftung é o que, pessoal? É a responsabilidade. Só um minutinho, vamos acertar isso aqui. Acho que agora ficou bonitinho, né? O Schuld é o débito, o Haftung é a responsabilidade. Só um minutinho, gente. Vamos fazer aqui tudo bonitinho. Espera aí, galera. Vamos fazer aqui tudo certinho. Vai ficar legal, vocês vão ver. O Schuld é o débito, o Haftung é a responsabilidade. Por que os alemães dividem aqui a obrigação em Schuld e Haftung? Porque existem situações em que uma obrigação pode ter só Schuld, existem situações em que uma obrigação pode ter só Haftung, e existem situações em que a obrigação pode ter ambos. Uma situação específica em que a obrigação tem Schuld, tem débito, mas não tem Haftung, não tem responsabilidade, é exatamente a situação da dívida prescrita. Na dívida prescrita, o que acontece, pessoal? Na dívida prescrita existe Schuld? Sim, na dívida prescrita existe Schuld. Mas na dívida prescrita existe Haftung? Não, na dívida prescrita não existe Haftung, tá bom, gente? Existe na dívida prescrita o Schuld, existe o débito, mas não existe o Haftung, não existe a responsabilidade. Por quê, pessoal? Porque, como eu já adiantei para vocês,
quando nós estamos diante de uma dívida prescrita, não há ali mais pretensão. Logo, não existe mais aquele poder de se exigir de outrem uma ação ou uma omissão. Se a pessoa quiser cumprir ali, quiser pagar espontaneamente, beleza, ótimo, bom demais. Todo mundo fica feliz, né? Agora, se aquela pessoa que deve, mas cuja dívida está prescrita, não quiser pagar, ela não poderá ser obrigada a pagar por um motivo muito simples. Porque se houver prescrição, não haverá mais aquilo que a gente chama de pretensão. Logo, não haverá mais ali da parte do credor aquele poder de se exigir de outro em uma ação ou uma omissão. Deu para acompanhar, gente? Bom demais? Tranquilo? É isso aí, pessoal. Ô, Paulo, mas então você está dizendo para a gente que em havendo prescrição, existe ali o débito, mas não existe a responsabilidade, é isso mesmo? Sim, é exatamente isso. E, aliás, é o que nos deixa transparecer o 189 do Código Civil. De novo, gente, o que, que diz o 189? Ele diz que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206. Logo, na dicção literal do artigo 189, uma vez transcorrendo os prazos a que aludem os artigos 205 e 206, a pessoa perde a pretensão. Sim, é isso que nos diz a literalidade do Código Civil. Ah, Paulo, mas por que você está falando isso? Isso não é tão óbvio? Eu estou falando isso pelo seguinte, é porque existem autores, inclusive autores muitíssimo respeitados dentro do direito civil, que não gostam de falar em perda da pretensão. Ô Paulo, mas a lei não diz que existe perda da pretensão? Pois é, mas mesmo assim nós temos autores extremamente respeitados, extremamente renomados, que não gostam de falar em perda de pretensão. Esses autores preferem aqui a expressão neutralização da pretensão, porque eles não entendem que haveria uma perda propriamente dita dessa tal pretensão. De qualquer maneira, gente, falando nós em perda ou falando nós em neutralização, a verdade é que o resultado prático é absolutamente equivalente. E quem já foi meu aluno, quem já me conhece, sabe que, embora eu dê muito valor para questões realmente aqui dogmáticas, e eu dou muito valor mesmo a questões dogmáticas, nesse ponto específico, eu particularmente considero que essa discussão é absolutamente desnecessária. Eu particularmente considero que dentro dessa perspectiva prática, consideremos nós ali uma perda da pretensão como se fazendo presente, ou consideremos nós uma neutralização da pretensão como se fazendo presente, a consequência será a mesma. Será o quê, gente? Será que aquela pessoa que podia exigir de outrem aquela ação ou aquela omissão, não mais poderá exigir de outrem aquela ação ou aquela omissão. Deu para acompanhar até aqui, gente? Estamos caminhando bem? Eu espero que sim, tá? Eu espero que vocês aqui estejam caminhando junto comigo de maneira adequada, espero que vocês estejam entendendo. Eu estou, inclusive, aqui tentando ser bastante didático, mas se eu não estiver sendo aí, é claro, vocês podem me mandar mensagem, vocês podem eventualmente entrar em contato comigo. Por quê? Porque a pessoa que realmente ama a docência, como no meu caso, ela vive a docência o tempo todo. Estamos juntos, gente? Estamos misturados? Pessoal, são poucas coisas no mundo que são melhores do que a docência. Eu sou mineiro, tá? Eu não pareço assim, fisionomicamente falando, mineiro, não, tá? Eu tenho um pé lá em Santa Catarina, minha mãe é de lá, tá bom, pessoal? Mas eu nasci em Minas, eu sou mineiro de verdade mesmo. E eu digo que melhor do que dar aula são poucas coisas. Uma delas é o pão de queijo com linguiça, tá? Uma delas é o pão de queijo com linguiça. Tirando isso, acho que eu vou ter até dificuldades para falar sobre o que eventualmente seja melhor do que a docência, viu, gente? A docência realmente é uma coisa maravilhosa. Eu me apaixonei pela docência. Eu me tornei procurador do município de Belo Horizonte em 2009, após ser aprovado ali em concurso público, viu, gente? Formei, felizmente, logo em seguida eu fui aprovado, fui ali nomeado e fui empossado procurador do município de Belo Horizonte, tá?
E, de fato, eu amo ser procurador do município de Belo Horizonte. Mas eu gosto demais da conta também da docência, viu, pessoal? Descobri a docência em 2013, na Escola Superior Dom Helder Câmara, quando eu realmente passei a exercer a docência na acepção do termo, quando eu passei, de fato, a dar aula em graduação. Antes disso, às vezes eram algumas aulas ali em cursinhos preparatórios, né? Mas a docência mesmo, de verdade, em que a gente sente aquele prazer, em que a gente realmente se sente muito recompensado, é a docência da graduação, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a gente também se sente muito recompensado quando, na qualidade de professor de curso preparatório aqui para concursos, a gente recebe aquelas notícias maravilhosas no sentido de que os nossos alunos e as nossas alunas foram aprovados para aquela prova. Isso também é sensacional, viu, gente? É por isso que eu gosto da docência. A docência, ela traz aqui essa recompensa que é muito presente, que é muito palpável. Eu tenho um carinho muito grande pela docência. Mas vamos que vamos, meus caros. Vamos aqui prosseguindo. Pois bem. Eu disse então para vocês que quando nós estamos falando aqui em prescrição, é essencial que vocês dominem o que é a pretensão, que é justamente esse poder de se exigir de outrem essa ação ou essa omissão. Eu disse também, gente, que conforme a literalidade do Código Civil, artigo 189, se o credor ele deixa esvair aquele prazo prescricional sem ali fazer a devida cobrança, mantendo-se, portanto, inerte, haverá a prescrição e, portanto, perder-se-á o que, pessoal? Essa pretensão. Aquela ação, aquela omissão não poderão mais ser exigidas. Basicamente é isso. Ah, Paulo, mas e se a pessoa quiser pagar espontaneamente? Já falei, nesse caso haverá renúncia à prescrição, isso é possível. Abordaremos isso, daqui a pouquinho abordaremos isso no momento oportuno. Mas vamos lá, pessoal. Antes de avançar aqui no estudo da prescrição, eu preciso de abrir um parêntese, tal qual eu já tinha alertado para vocês anteriormente. Por quê? Porque nesse momento em que vocês já perceberam que prescrição diz respeito a uma pretensão, eu tenho que aproveitar o momento para trazer para os senhores e para as senhoras uma outra distinção entre a prescrição, que é o que nós estamos estudando agora, e a decadência, que é o que nós vamos estudar com detalhes em seguida. Paulo, mas de novo, por quê? Eu explico, pessoal. É pelo seguinte: o 189 do Código Civil, para além de falar da questão da pretensão, ele também traz uma outra situação que, para vocês que talvez estejam tendo o primeiro contato com esses institutos, pode eventualmente ter passado despercebida. Atenção, pessoal, cuidado para os detalhes. Cuidado para os detalhes. O 189, repito, diz o seguinte: violado o direito é que nasce a pretensão. Violado o direito, nasce a pretensão, pretensão é essa que se extingue pela prescrição. Então, notem, quando é, então, que nasce a tal da pretensão? A pretensão nasce com a violação do direito. Então, eu quero que vocês percebam de antemão, eu quero que vocês percebam desde já, que as situações referentes aqui à prescrição têm, antes de qualquer coisa, o quê? Uma relação com o fato de ter havido uma violação a um direito. Paulo, por que você está falando isso? Pelo seguinte, pessoal, pelo seguinte. Nas situações referentes à prescrição, nós temos ali, antes de qualquer coisa, como eu já disse, uma violação de um direito. Já nas situações que dizem respeito à decadência, agora eu estou dando um pouquinho de spoiler, nós não teremos, sob hipótese alguma, violação a um direito. Sabem por quê, pessoal? Pelo seguinte, eu estou agora então trabalhando o que eu chamaria de diferença científica entre prescrição e decadência, tá? Diferença científica essa que é baseada nos estudos de um grande professor de direito civil, que é o professor Agnello Amorim, tá bom, gente? Essa diferenciação científica que é adotada aqui pelo Código Civil de forma indireta é importantíssima de ser dominada aqui por vocês. Vamos lá, pessoal.
eu quero trazer algumas outras noções que vocês precisam, então, aqui de saber muito bem sabidas. Atenção, pessoal. Prescrição é um instituto que guarda relação com direitos que hoje nós chamamos de direitos subjetivos. Atenção, hein, gente? Prescrição guarda relação com direitos subjetivos. Ainda não falei o que são eles, simplesmente falei que guarda relação com direitos subjetivos. Já a decadência é um instituto que guarda relação com outra espécie de direito. A decadência guarda relação com os chamados direitos potestativos. Repito, a decadência guarda relação com os chamados direitos potestativos. Ô Paulo, mas o que é esse tal de direito subjetivo e o que é esse tal de direito potestativo? Para fazer essa devida explicação, pessoal, eu vou mais uma vez aqui lançar mão do nosso quadro de comunicações, tá? Eu vou aqui, então, falar com vocês usando o quadro de comunicações e eu quero aqui expor o seguinte. Vamos lá, gente. A prescrição, ela diz respeito a direitos subjetivos, tá bom? Deixa eu dar mais um pouquinho de espaço. Já a decadência, gente, diz respeito a direitos potestativos, beleza? A prescrição diz respeito a direitos subjetivos, já a decadência diz respeito a direitos potestativos. Vamos destacar aqui bonitinho para não gerar confusão. Prescrição, então, diz respeito a direitos subjetivos, decadência diz respeito a direitos potestativos. Paulo, mas afinal de contas, o que são os direitos subjetivos e o que são os direitos potestativos? Gente, muita atenção agora, porque essa explicação que eu vou fazer é muitíssimo relevante. Meus caros, os direitos subjetivos são direitos, vou colocar aqui, passíveis de violação. Tá, gente? São direitos passíveis de violação. Já os direitos potestativos, desculpem aqui, usei o quadro errado. Já os direitos potestativos, gente, são direitos, vou colocar aqui para vocês, são direitos que não são passíveis de violação. Deixa eu melhorar aqui para ficar bonitinha a tela. Eu disse então para vocês que os direitos subjetivos, eles são passíveis de violação. Já os direitos potestativos, por definição, daqui a pouco eu vou explicar para vocês com mais detalhes, eles não são passíveis de violação. E eu já disse, gente, a prescrição guarda, então, relação com os direitos subjetivos, que são esses direitos passíveis de violação. Já a decadência guarda relação com direitos potestativos, que são esses direitos que não são passíveis de violação. Paulo, me explica isso. Como assim? Você está dizendo, então, que o direito autoriza que o direito subjetivo seja violado ou coisa do tipo? Não, gente, não é isso que eu estou falando. E, de novo, é por essa razão que eu quero que vocês prestem muita atenção ao que eu estou explicando. Vamos lá, gente. Vamos focar aqui em mim agora, vamos focar na minha explicação. Atenção, meus caros. Quando eu digo que o direito subjetivo pode ser violado, eu não estou dizendo que o direito autoriza que ele seja violado. Não é isso. Meus caros, se o direito é direito, tá? Se o direito é direito, por um imperativo lógico, não se autoriza que ele seja violado, tá? Não se permite a violação desse direito. Ele é um direito, certo? Pelo menos em princípio, não se autoriza a violação de um direito. Paulo, então por que você está falando dessa maneira? Pelo seguinte, a gente tem que lembrar de uma noção que é aprendida lá no primeiro período do curso de Direito, quando se estuda Kelsen, tá, gente? A famosíssima teoria pura do direito. Vamos lá, pessoal. O Kelsen, ele vai ali na sua obra, começando do começo, dizer que o direito, ele vai dizer respeito a uma relação de quê, gente? De imputação e não de causalidade. Nas ciências da natureza, as relações são de causalidade, beleza?
Se eu, por exemplo, meus caros, levantar aqui uma bolinha de papel e soltar, essa bolinha vai cair no chão. Por quê? Porque isso é uma situação que é regida por uma ciência da natureza, isso é regido pela física. Tá bom, gente? Isso é regido pela física, é a questão da gravidade, tá? Eu tenho certeza, portanto, que se eu aqui no meu escritório, no meu estúdio, soltar uma bolinha de papel, ela vai cair no chão. Tenho certeza absoluta disso, tá? Porque nas ciências da natureza as relações são de causalidade. Se A é, B é. Se eu soltar a bolinha, ela vai cair no chão. Agora, gente, será que no direito é assim que funciona? Não, no direito as relações são de imputação. No direito, como já dizia Kelsen, se A é, B deve ser, mas não necessariamente será. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vou dar um exemplo bem hipotético. Suponhamos, pessoal, suponhamos que eu não fosse uma pessoa aqui que respeitasse as leis. Suponhamos que eu resolvesse matar alguém, tá? Será que a lei me permite que eu mate uma pessoa fora daquelas hipóteses bem específicas de exclusão de ilicitude, de exclusão de culpabilidade em situações congêneres? Não, a lei não permite. Mas, ô, gente, se eu pegar um revólver e der um tiro na cabeça dessa pessoa, acertar, ela vai morrer, não vai? Provavelmente vai. Logo, vocês percebem que, muito embora que eu matar essa pessoa seja proibido, tá? A gente sabe que sim, é proibido, mas se eu for lá, eu vou matar essa pessoa. Claro, provavelmente depois vou sofrer a sanção, mas vou matar essa pessoa. Não é o fato aqui, evidentemente, disso ser proibido que vai me impedir de fazer, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam, aqui no direito civil agora, que o direito subjetivo é aquele direito que tem que ser respeitado, mas é um direito que está sujeito a eventual violação. Pode ser que alguém o viole, tá? Exemplo clássico, Zezé me deve 10 milhões. A partir do momento em que essa dívida vencer e Zezé não me pagar, o que Zezé fez? Ele violou o meu direito. Logo, se ele violou o meu direito, nasceu para mim a pretensão, que é o quê? Que é aquele poder de exigir do Zezé aquela ação de me pagar, não é isso? Ah, Paulo, e se você não fizer a cobrança dentro do prazo prescricional? Aí essa pretensão vai ser fulminada pela prescrição e, portanto, eu não vou mais poder exigir esse pagamento. Deu para entender, então, até aqui, gente? Então, notem, o direito subjetivo, que é aquele que tem relação com prescrição, é um direito que é o quê? Que é passível de violação, que em tese pode vir a ser violado. De novo, eu não estou dizendo que a lei autoriza que ele seja violado, de jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que, do ponto de vista fático, esse direito pode ser violado. Deu para entender, gente? Deu para compreender? Bom demais? Deu para acompanhar? Então vamos lá, gente. Eu falei do que é o direito subjetivo. Mas o que é, afinal de contas, de outro lado, aquele tal direito potestativo? Aí é que tá, pessoal. Nesse momento, eu chamo ainda mais a atenção dos senhores e das senhoras, por quê? Porque aqui nós vamos trabalhar uma questão que é eminentemente lógica, e quando nós trabalhamos questões eminentemente lógicas, um mero deslize faz com que a pessoa perca tudo o que vem em seguida. Então, atenção, pessoal, o que é o direito potestativo? O direito potestativo, ele é o direito de se influir na esfera jurídica de outrem, quer esse outrem queira, quer esse outrem não queira. Repito, o que é um direito potestativo? Ele tem a ver com potestade, né, gente? Com poder. O que é esse direito potestativo? Esse direito potestativo é o que, gente? É o direito de se influir na esfera jurídica de outrem, quer esse outrem queira, quer esse outrem não queira. Logo, se se trata de um direito de se influir na esfera jurídica de outrem, querendo esse outrem ou não, isso significa que esse direito não tem como ser violado, pessoal, por uma questão lógica. Esse direito potestativo ele não é passível de violação. Paulo, estou perdido. Você falou que não era na outra aula para a gente ficar perdido igual azeitona em boca de banguela, mas eu estou perdido. Calma, pessoal. Quando a gente está perdido, a gente não tem que entrar em desespero, não. Se você está dirigindo e você está perdido, o que você faz?
você liga o Waze, né? Ou então você liga o Google Maps, você se vira, né? Aqui da mesma maneira, vocês vão se virar, mas não sem aqui receber a minha ajuda, tá bom, gente? Eu aqui vou dar aquela forcinha e vocês, entendendo, vão conseguir, evidentemente, se virar aí na prática, não é assim? Pois bem, meus caros, atenção, vou dar um exemplo para vocês que vai deixar tudo muito mais claro. Meus caros, vocês já devem ter estudado aí os vícios dos negócios jurídicos, não estudaram? Estudaram, estudaram. Os vícios dos negócios jurídicos são um assunto pelo qual eu sou absolutamente apaixonado também. Um assunto sensacional, um assunto maravilhoso e um assunto que é cobrado em grande quantidade de vezes nas provas, viu? Aliás, se a gente tiver aí um número bacana de pessoas eventualmente compartilhando o vídeo e tudo mais, quem sabe eu não faço no futuro aí algumas videoaulas sobre os vícios dos negócios jurídicos, hein, gente? Vamos lá, hein, pessoal? Dou um jeito aqui, arrumo um tempinho entre as várias aulas que eu já ministro aos meus queridos alunos e às minhas queridas alunas, entre as minhas incumbências lá na Procuradoria Geral do município de Belo Horizonte e também nas incumbências relativas à eventual advocacia privada, tá? Mas eu vou achar um tempinho, porque, como eu disse para vocês, eu gosto muito da docência e eu vou confessar uma coisinha aqui, viu? Eu estou gostando aqui, realmente, de gravar essas aulas, viu, gente? Não sei por que não, mas eu sinto que eu estou gostando e espero que as coisas continuem dessa maneira. Mas vamos lá, meus caros. Vou dar, então, um exemplo aqui baseado na questão do quê, gente? Na questão dos vícios dos negócios jurídicos. Suponhamos, pessoal, suponhamos que eu tenha sido vítima de dolo. Vamos supor que eu celebrei um negócio jurídico, por exemplo, com o senhor João, tá? E o senhor João me enganou, tá? Então eu estou assumindo aqui que houve o vício do dolo. Qual que é a consequência aqui para o negócio jurídico em havendo dolo principal? Dolo principal é aquele dolo sem o qual o negócio jurídico não teria sido celebrado. Qual que é a consequência, pessoal? Dolo, inclusive, aqui nesse caso, partiu até mesmo, e eu estou destacando, do próprio celebrante do negócio. Nesse caso, esse negócio jurídico que eu estou listando é um negócio jurídico anulável. Vocês concordam comigo? Pois é, pessoal, saibam vocês que o meu direito de buscar na via judicial a anulação desse negócio jurídico é um direito potestativo. Vocês sabem por que esse direito é um direito potestativo? Por uma questão muito simples, pessoal, por uma questão muito simples. Porque eu posso mover aqui uma ação judicial anulatória desse negócio jurídico eivado de dolo, independentemente de a pessoa aqui que agiu com dolo concordar com a propositura dessa ação ou não. Gente, não tem como alguém me impedir de mover essa ação, não tem como alguém me impedir de influir na esfera jurídica aí por meio dessa ação anulatória. Então, notem, eu acho que foi João aqui a pessoa que praticou o dolo comigo, né, gente? Estou até me esquecendo, mas eu acho que foi. O João, tendo praticado aqui dolo para comigo nesse negócio jurídico, ele não pode me impedir aqui de buscar esse meu direito de anular esse negócio, de que o judiciário, melhor dizendo, anula esse negócio. Por quê, pessoal? Porque é um direito potestativo. Eu vou poder influir na esfera jurídica do João de modo a fazer com que esse negócio jurídico seja anulado, quer o João queira, quer o João não queira. Logo, gente, já fica bem claro aqui para vocês, por exemplo, eu sei que eu ainda não desci a detalhes sobre decadência, né? Mas já fica claro para vocês que aquele prazo de 4 anos para se buscar a anulação de um negócio jurídico eivado de dolo é um prazo o quê, pessoal? É um prazo decadencial. Por quê? Você já tem aqui algumas situações que podem ser úteis para vocês identificarem que é um prazo decadencial. Vejam, do ponto de vista aqui dessa diferenciação científica entre prescrição e decadência. Qual que é a diferenciação científica? Prescrição diz respeito a direitos subjetivos, e direito subjetivo é um direito sujeito à violação, passível de violação, não é isso? Já a decadência diz respeito a direitos potestativos, e os direitos potestativos são direitos que não são sujeitos, não são suscetíveis de violação, pelo fato de serem direitos de se incluir na esfera jurídica de outrem, quer o outrem queira, quer o outrem não queira, tá? Então vocês já sabem disso. Então vamos lá, gente. O direito de buscar a anulação desse negócio jurídico eivado de dolo, ele está subordinado a um prazo prescricional ou decadencial?
pela diferenciação científica com base na doutrina de Agnello Amorim, vocês já sabem que esse prazo é decadencial. Por quê? Porque esse direito não é passível de violação. Beleza? Se fosse passível de violação, o prazo seria prescricional. Não é o caso. Esse direito não é passível de violação, logo é um direito potestativo, logo está sujeito à decadência. Ah, Paulo, eu poderia me valer de um outro raciocínio? Sim. Um outro raciocínio, aliás, que eu já trouxe para vocês antecipadamente na aula passada. Vocês lembram do que eu disse, gente? Eu já tinha dito para vocês o seguinte: eu já tinha dito que os prazos prescricionais estão nos artigos 205 e 206. Já os prazos decadenciais estão em quaisquer outros artigos do Código Civil que não o 205 e que não o 206. Gente, o prazo ali para se buscar a anulação de um negócio jurídico eivado de dolo está no 205? Não está. Está no 206? Também não está. Então, nós já temos aqui mais uma pista no sentido realmente de se tratar de um prazo decadencial. Gente, essa matéria é bacana demais, não é? Essa matéria ela é muito bacana, ela é lógica. E a gente pode aqui chegar à mesma conclusão por meio de diversos raciocínios. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de matéria. Espero que esse gosto seja compartilhado aí por parte dos senhores e das senhoras. Vamos seguindo, então, mais um pouquinho, gente? Então, vejam só que bacana. Eu já fiz aqui, então, um parêntese, aproveitando aqui essa noção do 189, que diz assim: violado o direito nasce para o titular a pretensão, para já trazer mais uma diferença relevantíssima entre prescrição e decadência. Vocês já aprenderam, então, gente, dois critérios diferenciadores entre prescrição e decadência, que na prática, aliás, vão conduzir para o mesmo resultado, tá? Vocês têm que conhecer todos? Tem. Por quê? Porque eles caem em prova, porque eles podem te ajudar no caso concreto. Às vezes um critério não resolve, tá? Aí a gente vai lançar a mão de outro e por aí vai. Mas vamos lá, gente. O que vocês já aprenderam? Vocês já aprenderam, primeiro, a distinção legal entre pressão e decadência. Já tinha trazido isso na aula passada. Qual que é a distinção legal entre pressão e decadência? É que no Código Civil, os prazos dos artigos 205 e 206 são prazos prescricionais. Já os prazos que constem de quaisquer outros artigos do Código Civil, que não o 205 e que não o 206, esses prazos serão o quê? Eles serão decadenciais. Essa é a distinção legal entre prescrição e decadência, é a distinção que está na lei, que está ali expressa no Código Civil. Ah, Paulo, mas também existe outra distinção? Sim, também existe a chamada distinção científica. Essa eu diria para vocês é a mais importante, e essa aqui, pessoal, ela pode te salvar caso eventualmente não dê para você aplicar o raciocínio da distinção legal. Qual que é a distinção científica? É aquela baseada na doutrina do professor Agnello Amorim. Atenção, pessoal, a distinção científica parte ali daquela situação que eu já coloquei no quadro. Vamos, aliás, projetar esse quadro de novo, gente? Vou projetar aqui de novo para vocês, tá? Parte ela do fato de que a prescrição diz respeito a direitos subjetivos e que os direitos subjetivos são direitos passíveis de violação. Já a decadência diz respeito a direitos potestativos, que, como eu disse para você, são direitos que não são passíveis de violação. E por que os direitos potestativos não são passíveis de violação, gente? Porque, por definição, os direitos potestativos são aqueles direitos de se influir na esfera jurídica de outrem, quer esse outrem queira, quer não queira. Logo, esse outrem não tem como violar um direito potestativo. Deu para acompanhar aqui o raciocínio, gente? Então vejam, essa é a distinção científica entre prescrição e decadência. Paulo, mas por que razão eu precisaria da distinção científica? Por que razão eu não poderia me valer da distinção legal? Vejam, a distinção legal funciona muito bem quando nós estivermos falando de prazos prescricionais e decadenciais que estejam listados no Código Civil. Mas aqui e agora, eu já aproveito para trazer uma situação relevante para vocês. Atenção! Não é só o Código Civil que traz eventualmente prazos prescricionais e decadenciais. Pode ser que leis especiais que cuidam de direito civil também tragam prazos prescricionais e também tragam prazos decadenciais. Então, notem, se nós estivermos analisando uma situação específica listada no Código Civil, a distinção legal resolve. Agora, se nós estivermos analisando, por exemplo,
uma situação referente ao direito do consumidor, como é que eu vou saber se o prazo é prescricional ou decadencial? Aí a gente precisa de analisar a situação de acordo com a distinção científica. Aí a gente tem que verificar realmente no caso concreto o que, pessoal? A gente tem que verificar se nós estamos diante de um direito subjetivo ou de um direito potestativo. Se nós estivermos diante de um direito subjetivo, aquele prazo, por exemplo, listado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor vai ser prescricional. Agora, se for ali um direito potestativo, esse prazo será decadencial. Pessoal, basicamente é isso que eu tenho aqui para expor para vocês nesse meu encontro. Nós tivemos então a oportunidade, desde já, de analisar essas situações muito interessantes, tá? Sobretudo de diferenciação entre pressão e decadência. Nós vamos continuar aqui com os nossos estudos nos próximos encontros, mas para não quebrar o raciocínio, eu encerro neste instante a nossa aula, tá? E no próximo encontro a gente parte exatamente desse ponto em que nós paramos. Pessoal, muitíssimo obrigado. Espero poder estar com vocês daqui a pouquinho de novo. E eu não tenho outra coisa para dizer. Vou usar aqui um clichê que eu sempre uso com os meus alunos. É meio feio, mas é uma característica minha. Sabe como é que eu me despeço, gente? Eu falo assim, ó, valeu, valeu, valeu. É isso aí, gente.